Bom dia, gente. Hoje estamos aqui com o Paulo, que é também conhecido como Yau Baldur, da Vila Vic Brasil. Paulo, seja muito bem-vindo ao canal, o The Viking Obrigado. World. Hoje a gente vai ter aqui, né, uma conversa com ele sobre como que começou, né, esse projeto da Vila Vic Brasil, que é bem conhecido em Juquitiba, em São Paulo. Como que ele conheceu, né, esse lado da mitologia nórdica, da era viking, o interesse dele por essa recriação histórica. Então, Paulo, vou passar agora a palavra para ti. E, Paula, justamente, como que começou esse teu interesse por conhecer mais sobre a era viking, sobre os mitos nórdicos, e o que te levou a querer montar uma estrutura como é a da Vila Viking, para poder ter um público, né? Acolher um público que gosta muito desses assuntos e esteja interessado em conhecer essas estruturas que a gente não teve no Brasil, mas que agora tem a possibilidade de conhecer uma no nosso país, no caso. Obrigado pela oportunidade. Então, tudo aconteceu muito naturalmente, né? Eu entrei no recreacionismo da Era Viking em 2009. Antes disso, eu praticava o recreacionismo romano. Eu tenho até uma lorica segmentada e tudo, mas era um recorte muito caro, né? E na época não tinha ninguém para fazer comigo. E o recreacionismo viking já existia, né, em 2009. Ele aqui no Brasil, acho que começou em 2007 ou 2008. Né? Um dos primeiros grupos foi até o Redner. Era mais focado em luta, né? Até por conta da facilidade que tinha de material e dificuldade também, né, que influenciava muito nesse cenário na nossa aqui no Brasil. Com o tempo, né, e as facilidades surgindo, foram surgindo novos grupos de recreadores, né? Eu sempre me dei bem com todos. E o que aconteceu, né? Eu estava trabalhando ainda na Federação do Comércio, fiquei durante 9 anos trabalhando lá. E faltando mais ou menos um ano, né, que eu estava pensando em sair, eu comecei a procurar terrenos, né? Porque eu já havia recriado quase de tudo, já desde a vestimenta, a arma, fui fazer o meu campfire, né, tudo eu comecei a fazer móveis. E eu moro num apartamento, não tenho onde deixar os móveis recriados, né? Então eu pensei, bem, eu vou comprar um terreno e vou construir um salão onde eu possa manter esses móveis e até usar de oficina. A ideia nem era ainda uma Vila Viking tão pouco aberta para o público, né? Aí, ok, eu sempre gostei de carpintaria, fui comentando com alguns amigos que eu queria fazer isso. Até então a ideia começou a aumentar, né? Pô, vou fazer um salão, então vou fazer um salão, né, típico, né? Fazer usando as ferramentas do período também, já que eu gosto. Aí começou a vir ferreiro, começou a vir um monte de outros camaradas querendo somar também no projeto. Aí eu pensei, bem, então eu vou desenhar isso. E desenhei pela primeira vez, né, o que seria essa Vila Viking, né? Ok, sem ambição nenhuma. Fomos lá procurando terreno durante um ano, eu e alguns amigos, né? A gente saía às vezes em 6, 7 carros procurando. Fui em Atibaia, Mairink, Viúna, até que eu achei Juquitiba. Juquitiba é uma cidade muito bonita, né? Muito arborizada, né? Está em crescimento ainda. Bem, ok, achei o terreno e comecei a construir. Conforme fui construindo, fiquei um ano lá sem nem dizer o que estava fazendo. Falei para ninguém. As pessoas foram descobrindo, criando aquela expectativa. Falei, bem, vou criar uma página para o pessoal acompanhar o crescimento desse projeto, né? Aí foi uma surpresa tremenda, porque eu nunca investi em marketing nem nada e a página da Vila tem muitos seguidores, né? Eu vi, poxa, o pessoal está interessado mesmo em acompanhar o projeto, né? E nisso foi atraindo, logicamente, mais recreadores, cada um dentro do seu segmento, com muito conhecimento. E a gente pensou, meu, é um desperdício a gente estar aqui somando com toda essa galera, com todo esse conhecimento, e não abrir para mais pessoas poderem participar disso. Então a gente começou a pensar, bem, vamos realizar um evento aqui e ver o que acontece. Fizemos, foi um sucesso, deu tudo certo, né? E depois disso a gente começou a querer focar em oficinas e workshops. Foi o que a gente foi fazendo também. Fizemos nosso primeiro workshop, né? Ensinamos a fazer fogo do zero, a mexer com vidro, enfim. E falei, meu, esse é o caminho. E não paramos também até hoje, a vida está crescendo semanalmente, né?
E é como se fosse, isso é muito legal, parece que eu cheguei mesmo como se fosse no período em uma terra inexplorada e começamos um assentamento novo. E é exatamente assim que está acontecendo. Conforme necessidade, vão surgindo novas cabanas, novas pessoas, vamos realizando novos cursos para profissionalizar, digamos assim, pessoas para ajudar a gente, que é o caso da Forja, por exemplo. A gente está fazendo agora dobradiças, né? Para substituir as dobradiças, inclusive, que a gente usou no começo, vamos deixar a porta aberta, claro, a gente usou uma dobradiça simples, né? Moderna. Então a gente está profissionalizando o pessoal, passando os conhecimentos para ajudar a fazer as dobradiças, sabe? E aí assim vai. Assim como, por exemplo, da Hirge, né? A gente está treinando o pessoal para ter um exército formado lá para se apresentar ou defender a vila, que vai saber um apocalipse zumbi, não sei. Tá todo mundo lá preparado, alinhado. E atualmente a vila conta com quantas pessoas entre mercadores, o pessoal que trabalha na manutenção da questão da vila? Tá. Sócio proprietário só sou eu e o Agostinho, que é meu amigo, tá? Somos duas pessoas. E recreadores é uma coisa que vai variando bastante. No caso de manutenção, né? Eles vêm quando podem, né? Ninguém é obrigado a me ajudar lá. São todos voluntários, mas sempre tem alguém me ajudando, né? Então, todo mês vem os dois, três me ajudar. Toda semana vai alguém comigo, senão eu tô lá sozinho também, não tem problema. E em dias de eventos, que daí eu convoco eles. Ou, por exemplo, no dia de uma apresentação, então eu convoco a galera, né? São por volta de uns 20 a 25 fixos, assim. Mas se a gente fizer um encontro que nem foi o primeiro, falar assim, pô, eu quero que todos os recreadores venham, passa de 70 novamente. Ah, tá certo. E a vila atualmente, né, ela abre para o público, como a gente sabe, tem aqueles dias, né, que são marcados para comparecer, que se a pessoa tiver interesse. E atualmente vocês têm assim as festividades também, né? Que são Uhum. feitas. Eu acho que eu vi lá o Dia das Crianças, né? Vocês têm, É. vocês cheguei a ver se tinha o Yule, né? O YOLO, que também. É, Então, pode falar. agora a gente está focando mais em receber escolas, né, e grupos fechados, né, que é a forma que a gente achou, putz, é assim a gente consegue passar o nosso conhecimento legal, se aprofundar, né. Fora isso, as oficinas menores, que, por exemplo, a de fora a gente abre para 3 pessoas por vez. Já de tecelagem, que pode variar de inúmeros itens que são feitos, né, é de até 10 pessoas, né, ou um banquete, a gente faz até umas 12, 15, 20 pessoas. A gente não foca muito em quantidade, né? A nossa ideia é a qualidade no que a gente está apresentando, né? Trazer uma experiência que a pessoa, nossa, eu quero voltar, né? E leve o conhecimento que a gente tem para passar para casa. Claro, e compartilhe com outras pessoas. Essa é a ideia. A visitação em encontros maiores, eu estou limitando para 1 a 2 por ano, tá? Até para preservar nosso espaço, que como tudo lá somos nós que fazemos, a gente tem um apreço muito grande por cada item, sabe? Desde uma colher, que é feita por nós, né? No caso o Marcelo faz, até uma cabana. Então, nosso foco não é encher de gente lá, tá? A gente gosta de festa, tudo, mas nosso foco é totalmente cultural, né? Na questão religiosa, que daí entra um pouco essa questão do Yule, Midsummer e tal, nós fazíamos, mas paramos de fazer. Por quê? Porque aqui no Brasil, especialmente, há uma divergência entre muitas pessoas, né, que seguem a Roda do Norte e a Roda do Sul. E o que era para ser uma coisa legal estava acabando gerando uma separação entre pessoas, sabe? Então a gente acabou, foi, pô, eu não vou mais abrir para o público isso, vou fazer entre nós aqui, cada um segue a vertente que deseja, né? Eu não interfiro, e vamos ser felizes, cara, vamos somar, né? No projeto, entre a gente, vamos evoluir, fazer coisas boas. A gente não está aqui para intriga, brigas, enfim, coisa nenhuma. A gente já tem pouco tempo, né? Já exige muito esforço para a gente construir e manter a vila, né? Então vamos focar em coisas que somam. Ah, tá certo. Eu ia perguntar justamente como é que estava a programação, né, da vila, porque a última vez que eu vi tinha ainda algumas das festividades. E uma coisa que eu achei muito interessante é como é que vocês foram também pegando esse conhecimento histórico, foram através de pesquisas internacionais, foi através de artigos, como foi que vocês foram organizando esse material para justamente montar esse projeto? Sim. No início, né, a gente fala ainda de 2009, muita coisa era centralizada em pessoas que tinham contato com gente de fora. No caso, a gente tinha o Marcos, que era o líder do Regner, ele tinha um material
grande, tinha livros, né, tudo ainda não em português, né, tinha algumas coisas em inglês, outras coisas, né, em outros dialetos, em alemão, enfim, e ele compartilhava, né, especialmente através da fala, com a gente, esse conhecimento. Inclusive, haviam testes, né, que a gente faz também na Vila para compartilhar, né, e ver quem é que está com conhecimento legal. Depois, com o tempo, foram acontecendo algumas traduções, né? Hoje a gente tem uma série de livros, né? Inclusive o Neve é uma grande referência para todos nós, né? A gente consegue diversos materiais através deles. Tem o nosso parceiro da Livros Vikings, que é o Paulo, que ele tem diversos livros e fontes. E agora o que mais tem, né? Pelo menos nós temos pelo menos uns 2 ou 3 drives cheios de material traduzido, né? Então hoje está muito mais fácil, né, do que antigamente. Antigamente ficava, como eu disse, centralizado em poucas pessoas. Essas pessoas geralmente compartilhavam no grupo delas, né? Agora não, qualquer pessoa consegue ter acesso à informação. Tem a galera da Yggdrasil também do Rio de Janeiro, que são pessoas fantásticas que compartilham conhecimento assim, nossa, o que você precisar, você vai lá, pede para os caras, pô, quero ver um sapato, sabe? Ele tem um material que vai poder te sugerir, ou então indicar um livro. Então hoje, meu, se a gente tivesse tudo isso daí em 2009, eu já tinha uma vila com 5 vezes maior, assim, sabe? Teria começado muito antes com uma coisa bem embasada, enfim. Mas tá bom, esse processo é importante também. Acho interessante assim, né, o processo como foi feito, porque eu ainda lembro da página quando estava começando também, assim, que olha, vai inaugurar tal coisa, aí depois outra coisa vai aparecendo durante a vila, vai tendo as cabanas, o grande salão, então tudo isso foi assim, um projeto, né, que foi indo aos pouquinhos, mas que hoje foi uma vila até grande, né, consideravelmente grande. Tá, tá E bem aqui, grande, mas ainda tem muito o que fazer ainda. é verdade. E assim, atualmente, o que que hoje é apresentado, né, quando o público chega na vila? Quais são as atividades que o público pode interagir? Se é combate, se é, Uhum. digamos, um almoço no grande salão, se funciona só aquela parte do mercado, né, que você tem para comprar os produtos. Como é Sim. que hoje o visitante... É, no caso de uma visitação, né, que abrange bastante coisa, né, a gente recebe as pessoas, a gente faz questão de algum recreador ou eu mesmo receber as pessoas na entrada, eles vão chegando aos poucos, então a gente vai criando um revezamento, a gente dá uma volta pela vila, né, vai apresentando o que, dizendo o que tem, né, por exemplo, chega no salão, esse é o salão, a gente faz nossos banquetes, tem nosso alfing, né, que a gente decide as coisas que vão fazer com os recursos arrecadados com o X encontro, né, resolve problemas, né, traz situações boas e ruins para serem tratadas em comunidade, né? Depois a gente sobe, vê galinheiro, as cabanas recriadas de moradia lá em cima, explica um pouco como que era viver numa cabana como aquela. Geralmente há alguém dentro da cabana que passa o conhecimento, né, de N coisa, pode ser de estar fazendo um ensopado, ou tá tecendo alguma coisa, enfim. Tem uma outra cabana lá dos fundos que agora a gente está com um projeto bem legal. Eu não sei se para essa visitação já vai estar disponível, que cada recriador dentro do seu segmento está produzindo um item baseado em um achado arqueológico que a gente vai deixar exposto lá com a descrição, né, de onde é, a qual que é. Que nem, por exemplo, o Marcelo, que faz os cards de lã, né, assim, dos textos. Ele fez, acho que uns 6 diferentes, né, cada um baseado numa região, né, desde toda a região, né? Bem diferentes um do outro, mesmo cores diferentes e tal. E lá vai estar exposto eles dizendo, né? Esse é da Dinamarca, tal região, encontrado X período, né? Enfim, e a mesma coisa para armas e tal. Descendo, você já começa a entrar na parte de mercadores e oficinas, né? Tem a carpintaria, tem a fundição de vidro, tem a forja, que ficam os mercadores também responsáveis por cada atividade dessa, né? Dentro do segmento deles, eles passam o conhecimento e permitem que as pessoas também deem umas marteladas ou usem as ferramentas de carpintaria para eles sentirem como é que é. Depois que chega na parte de mercado, onde tem, por exemplo, a Aline, tem as reproduções históricas de joias, né? E outras coisas mais, né? Desde os itens em vidro, os braceletes, os broches, né? E lá ela tem um stand onde tem o achado arqueológico e a reprodução que ela fez. Tem a pessoal da Ord, enfim, diversos outros mercadores que ficam nessa região.
Tem a nossa taverna, onde fica a Ju do Mercado Viking, que ela traz diversos produtos, né, alimentação, bebidas, né, do período. Aí não é aquilo, você chegou lá e vai comer, pedir uma coxinha. Não tem uma coxinha. É a alimentação baseada na era Viking. Algumas coisas são aplicadas, né, afinal de contas tem crianças e tal, né, a gente não vai servir só, por exemplo, um coração de carneiro lá, sei lá, não, né. Tem que ser uma coisa que agrade o paladar das pessoas. Afinal de contas, né, se o pessoal tá indo lá, eles vão comer lá. A gente não vamos sair, pedir um iFood e voltar. Então tem que ser uma coisa, às vezes, misturada, né? Que nem vem, às vezes, a Lisa Torrano também. Ela faz uma costela com, aí em série que eu tô te falando, por exemplo, não é mandioquinha, como é que chama, né? Bem, um outro prato que não é da Era Viking, né? Mas deixa disponível, mas a gente sempre deixa claro, isso aqui é voltado do período da Era Viking, isso daqui não é, né? E nisso passa também toda a questão de alimentação, de onde que era, o que que era usado e tal. Na parte de baixo tem a Casa dos Deuses, que a gente está construindo ainda, né? Eu vou começar a pegar pedra para poder cercar ela, assim como a Turf House, que eu vou começar a construir também, baseado nas casas da Irlanda e Escócia. Tem a região lá embaixo também, onde tem a questão de runas, tatuagem, né? Que agora a gente está com um novo amigo, um tatuador, trabalhando nisso, dando bastante para poder aplicar lá e passar o conhecimento, inclusive, dos estilos de artes do período, né? O Hellingen, Mame, enfim. Tem a arena, onde eu estou esculpindo os deuses, lá a gente faz a apresentação de luta, né? Tem alguns músicos, que nem o Bruno mesmo, que é nosso mercador, mas também é músico junto com a Gisele, e outros mais que vão lá e fazem algumas músicas. Tem as torres de vigia, enfim, e os jogos da Era Viking também, né, que a gente faz vários jogos com o pessoal. Tudo isso a pessoa que vai pode interagir e passa lá. Geralmente é das 10:30 da manhã até as 4 da tarde. Tá? Isso no dia de visitação. Mas temos também as oficinas que são focadas em determinado assunto, que daí vai o dia inteiro, às vezes 2 dias, né? Ou as vivências, que a vivência é para você, de fato, você vai botar uma túnica, você vai fazer fogo com a pedrinha no strike, você vai preparar sua comida, você vai ficar durante a noite de vigia, né, revezando, porque pode ser que role um ataque, que a gente traz essa sensação de perigo, né, que a gente até brinca, não é que os vikings eram violentos, eles viviam um período muito violento, então todo mundo tinha que saber se atacar e defender, né, quando necessário. Então a gente traz essa imersão, é bem intensa, é bem legal, porque a gente apaga tudo, só fica no fogo mesmo, a pessoa pode fazer uma tocha ou não, é problema dela, sabe? Então é uma coisa bem legal trabalhar em equipe, fazer aquela formação de escudo certinho, andar no escuro, sabe? É bem bacana. Eu acho que o encontro mais legal de todos é esse, inclusive. E os outros são focados em escolas e outras instituições, que daí a gente passa para eles a opção deles fecharem um cronograma de acordo com o que eles desejam, inclusive com acordo com a idade das pessoas. A gente recebeu esses dias também alguns velhinhos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma alimentação boa, né? Macia, né, fácil de ser degustada, não muito pesada. Vamos fazer algumas atividades onde eles conseguem, né, participar, que não exige muito esforço, peso, que eles possam se machucar. Então, a gente se adequa de acordo com a proposta do dia. Ah, bem interessante. Agora em julho vai abrir Vai ser a última visitação do ano e depois a outra só ano que vem. vai ser em julho. Ah, É, é junho? não. Junho, acho que é dia 10/6, se não me engano. Ah, eu estava me referindo se vai ter agora nas férias, em julho. Ah, em julho, alguma coisa vai. Eu não, mas Ah, visitação não. Mas tá visitação certo, não. tá certo. E outro detalhe que eu queria muito também conhecer, né, da vila, que você estava falando que vai ter uma área, está ainda sendo construído, né, uma área dos deuses, né? Vai ser tipo Uhum. como se fosse um templo É, nórdico da Era Viking? isso, a gente fala Casa dos Deuses porque, para historicamente ser um templo, ele segue alguns critérios, né? Uhum. E lá vai ser mais uma Casa dos Deuses no sentido de que vai ser um local focado para quem quer se aprofundar, conhecer, né, sobre a religião. Que como nós somos um espaço cultural e não religioso, eu deixo isso sempre muito bem claro, né? Porque todos são bem-vindos lá, independente da crença. A gente vai deixar esse espaço mais reservado para quem de fato quer conhecer sobre os deuses nórdicos, mitologia, etc., até para criar uma imersão lá dentro mais misteriosa, sabe? Até para contar histórias focada nesse tema, que é uma coisa que a gente usa bastante, como era no período, contação de história, né? Então, dependendo da história, pode ser no salão,
pode ser na cabana lá em cima, e mais essas histórias focadas na religião e mitologia ligada aos deuses, vai ser nessa casa dos deuses, entendeu? Tá certo. E, Paulo, para quem quer, por exemplo, ir até a vila, quais são assim, os transportes, as melhores opções para quem está, por exemplo, na capital de São Paulo e quer ir para Juquitiba justamente para conhecer a vila? Isso daí é uma coisa que a gente está vendo com a prefeitura, porque existia um ônibus que ia direto do terminal Barra Funda até Juquitiba. Daí era ótimo, né? Mas essa linha foi desativada. A gente está falando com a prefeitura, junto com a Contour e toda a questão de turismo de Juquitiba, que agora está voltando, né? Estão trabalhando bastante, estão inserindo várias placas, inclusive essa semana, mostrando pontos turísticos da região, que inclui a vila também, né? Para eles, né, entrarem com uma petição, não sei como é que funciona, protocolar alguma coisa, fizeram isso, inclusive, já, para voltar essa linha. Dá para ir ainda de ônibus, né? Mas é um ônibus que dá uma volta maior e parece que são dois ônibus que tem que pegar, que ele chega numa cidade antes e dessa cidade tem que pegar outro ônibus para ir para a vila. Ainda assim, do centro de São Paulo até a vila é por volta de 1 hora e meia apenas, né? Então tem muita gente que acaba indo com o carro próprio ou aluga um carro, né? Ou pega aqueles BlaBlaCar, essas coisas, né? Tem gente que vem do Rio de Janeiro para a vila de, acho que é BlaBlaCar que fala, né? E esses aplicativos. Então não é difícil, tá? Não é difícil. Ah, tá certo. Teve gente que já foi a pé da Zona Leste. Uh, Chegaram um casal lá do nada à noite. Ela falou: meu, a gente tá andando, viemos a pé porque a gente prometeu aos deuses e tal. Eu falei: meu, que loucura, mas tudo bem, entra aí. Caramba, tá virando ponto de procissão. É tipo isso. Foi a Vai- primeira profissão que fizeram. não, bem interessante isso. Não fazia ideia que já tinha alguém que foi a pé, assim, Foi. bem E não foi a diferente. primeira vez, não. Já Não é aconteceu a algumas primeira vezes. vez. Não, já aconteceu algumas vezes já. Ah, legal. Então virou, como eu falei, né? Tipo um ponto sagrado. Não, a gente tem que cumprir a promessa, vamos chegar na Vila Viking a Né? pé. É por aí mesmo. Ah, bem legal. E um outro detalhe que é bem interessante, que eu estava reparando, né, em alguns aspectos da vila. Por exemplo, a questão que vocês sempre estão com os trajes, né, tem a questão da confecção das roupas. Uhum. As pessoas que quiserem também, no caso, ou ir trajadas, ou conseguir o traje lá, é possível? No caso, ou você adquire, compra, como funciona? Os nossos trajes hoje, quem está fazendo é a Vicky Trindade. Tá? Ela faz usando apenas os materiais, né, linho, lã, etc. E usando as cores do período, né? Você vai pedir uma traje para ela preto feito na máquina, ela não vai fazer. Tá? Ela só faz vestimenta histórica, né? E ela passa, por exemplo, você quer um recorte da Dinamarca. Pô, você quer um recorte da Dinamarca, ela vai te passar referências desse período, te deixar escolher a cor, de acordo com o seu estado social, enfim, ou seja, ela já dá uma aula para você, né? Antigamente era bem difícil isso. Vocês têm que pesquisar, passar por alguma costureira X, explicar como é que era o recorte, não. Agora tá perfeito, porque chega nela, vai te passar tudo bonitinho. Então, e aí, conforme você quer evoluir seu traje, você vai inserindo novos itens que ela faz também, né? O capuz, a touca, né? Os bordados, enfim. E ela também ensina a fazer, claro. É, lá na vila não é obrigatório usar o traje, né? Nós, recreadores, a gente sempre usa. Entre nós, a gente criou essa obrigatoriedade, cada um dentro do seu recorte, né? Mas as pessoas não são obrigadas. E quem quer, né, fazer, a gente ensina, e dependendo do encontro, a gente empresta algumas túnicas e tal, para a pessoa se sentir mais à vontade e ver como é que é. Tá bom? Mas não é obrigatório, a gente está lá para ajudar. Né? Então, pode chegar lá do jeito que você quiser, se sentir à vontade. Então, pô, eu quero começar um recorte. A gente te dá todo o material, te ajuda a fazer, combina uma, que nem, por exemplo, o sapato. Tá? Sapato é uma coisa que antigamente bastante gente fazia, agora poucas pessoas fazem, porque é bem chatinho fazer um sapato. Eu já fiz dois já. É uma coisa que eu prefiro fazer uma cabana, mas não faço outro sapato. Então, o que a gente está combinando? Vamos fazer uma oficina entre todos os criadores para todo mundo fazer um sapato e ensinar quem não tá, quem não sabe. Ou seja, além de comprar, você vai comprar o material, a gente vai fazer juntos, ok. Entendeu? Então, a gente vai tentando facilitar para poder tornar viável esse hobby, digamos assim, esse modo de vida para todo mundo. Tá? Porque é uma coisa cara, né? Uma túnica, você vai gastar.
120 a 170, até mais. Né? Uma calça, por aí. Um sapato, hoje está 700 pau. Sabe, quem tem dinheiro para fazer essas coisas? Sabe? Então, a ideia de a gente não é limitar as pessoas. Mas também, não adianta você querer já começar com um recorte nobre. A gente fala, né? É melhor você começar com um recorte simples, mas fazer uma coisa historicamente legal, do que você depois ter que gastar tudo de novo para arrumar as coisas que você fez de errado. Né? Então a gente dá todo esse calção para a pessoa. E tem gente que não está afim, sabe? Que é só usar uma túnica lá e tá tudo certo, né? De poliéster, enfim, não sei, e tá tudo bem também. Só que daí não é um recreador, né? É uma pessoa que tá para curtir, enfim, etc. Ah, entendi. Não, achei bem interessante, assim, essa perspectiva, porque eu sempre tive curiosidade, tipo, se o pessoal também encara, né, ir vestido, ou também lá na hora você consegue, se você quiser os itens para Uhum. poder se sentir parte, assim, também Percebe? da experiência, então acho que Uhum. é bem interessante isso também. E um outro aspecto é que você falou que tem essa parte, né, que tem granjeiro. Vocês têm outros animais também que estão na vila, como Bem, porcos, cavalo? Tem? na vila agora eu tô criando galinhas ainda, né? Uhum, Agora eu só estou com 5 galinhas e 2 galos, né? Eu acabei perdendo 4 para saruê, essas coisas, né? Cachorro, né? Acaba pegando os bichinhos. uhum. Agora não, porque né, estamos sendo mais estruturados, elas ficam mais protegidas, enfim. As ovelhas, eu tô com 3 agora, né? Uma deu cria, né? Tá com chau, que a gente chama de chau, sabe o chau carneiro? É igualzinho a Sim. ele. É igualzinho, é pronto igual. E vacas e cavalos a gente não cria dentro da vila, por conta do espaço, pasto, etc. Né? Mas sempre que a gente precisa, a gente pega no terreno da frente, que ficam 2 cavalos lá soltos, né? Tem a cocheirinha deles e tal, e tem as vacas do nosso amigo da frente lá, que é o Eustáquio. Né? A gente pode ir lá tirar leite, inclusive tem vivências que a gente, pô, vocês querem tomar leite? Vamos fazer um legal, então vamos tirar da vaca. Sabe? A gente mostra como é que é esse processo e tal. Mas por enquanto, dentro da vila, é só as galinhas e as ovelhas mesmo. Ah, tá. Bacana. E outro detalhe vocês estão assim perto de um lugar que tenha rio, lago, alguma coisa assim? Vocês já pensaram em Atravessou a montar rua. tipo uma embarcaçãozinha para Não, mostrar? só tá no projeto. Ah, já tá. Em Uhum, frente tem um riacho, né, que ele vai seguindo a rua abaixo, onde forma também alguns lagos, né, que foram represados, que é um pesqueiro, inclusive não onde a gente toma banho, né, tem um riacho lá embaixo. Temos nosso chuveiro também hoje, ok, mas nós temos um riacho para tomar banho se a gente quiser. E 4 km para cima tem um rio, que tem a represa da França, que é uma represa enorme, gigante, né, sabe, que é onde a gente, inclusive, quer lançar um Dracar quando a gente fizer. O salão que a gente tem hoje para comemorações, quando a gente construir a Long House do lado, ele vai virar uma oficina, e dentro dessa oficina a gente vai fazer um barco, né? Não vai ser muito grande, vai ter de 6 a 8 metros, por aí, e a gente vai lançar ele, primeiramente, claro, nesse lago da frente, que é só jogar, né, poucos metros, testar se flutua, aí depois a gente leva para a represa. ah, legal. Pô, assim, o que eu mais gostei, né, dessa ideia do barco é que, tipo assim, por exemplo, quem estiver visitando vai poder ter a experiência, por exemplo, só de entrar no barco, assim, de ver a estrutura. A Vai. gente vê só ele. Ah, vai? Ah, legal. O salão mesmo, ele vai ficar nessa oficina para construir o barco por muitos meses, né? Até porque provavelmente eu vou ter que importar carvalho, não sei, sabe? É um projeto que a gente está trabalhando ainda, tem algumas pessoas que trabalham com isso aqui, né? Questão de parte naval, que vão ajudar, que já estão comprometidas. Nós temos todo o nosso projeto, o desenho do barco, enfim, né, o esquema, qual material será usado, quanto de material, enfim. Estamos treinando pessoas na forja para fazer os rebites, fazer os pregos, os pregalhões, enfim, toda a parte de ferro. Ou seja, é um projeto que vai levar até mais de meses, né, talvez anos. Então, todo mundo que for na vila vai poder entrar no salão e ver a oficina sendo, né, trabalhando, e às vezes, quem sabe, até participar da construção de alguma parte desse barco, né, que a gente vai usar, assim como na vila é usado, materiais e ferramentas do período, nada elétrico.
né? Na Vila a gente não usa nenhum tipo de ferramenta elétrica, a gente usa só as ferramentas recriadas, muitas inclusive recriadas por nós. A gente tem que fazer, afinal não tem para comprar. Uhum. Vocês utilizam aquele modelo como é que foi encontrado o baú de Mastermi, que falam, se não me engano, Ah, que tem as ferramentas. tem esse baú, para mim, é meu sonho de consumo, na verdade, que é desse daí daquele museuzinho que eu quero fazer lá em cima, sabe? Tem um Ah, baúzinho sim. desse exatamente como na foto, com todas as ferramentas para fora, bonitinho, assim, mas só que as ferramentas, lógico, recriadas novas, né? Ah, Não sim. apenas com os cabos, bonitinho. Mas nós temos, sim, muitas ferramentas já dele que a gente utiliza, né? Alguns tipos de enxó, por exemplo, a própria serra que a gente usa, ela tem duas serras que a gente usa, né? Machadinho, martelinho, enfim, Ah, os alicates, né, e tal. uhum. Ah, bem legal. E outro ponto que eu queria muito comentar, né, é que vocês receberam uma bússola, Uhum. caso de navegação, né, da era Viking, e foi um presente, né, feito até esqueci agora o nome da Foi, empresa foi, que faz. uma, foi o Marcelo e a Roberta da Mastermi. Inclusive É, tem o nome do isso. barril do baú. Ah, tá. Isso mesmo, que é o nome do baú. E Uhum. como foi assim, você recebeu, como é que vocês fazem a demonstração lá para o pessoal, como é que funciona? A gente mostra, a gente enche um balde, né? Também um balde recriado de madeira, coloca ela lá, que logicamente só funciona em cima da água, né? Para ficar mantendo o nível, né, correto, de acordo com a atmosfera, enfim. E a gente consegue, né, verificar que horas são, né? Ela é uma bússola de sol, né? Ela não mostra o norte e o sul, né? Isso é uma coisa que a gente marca lá, né? De acordo com o sol nasce, etc. E nós temos também hoje, fora isso, a pedra do sol, né? Que a gente, quando está nublado, a gente consegue achar, né? Tudo isso a gente mostra, a gente deixa em todos os momentos, né? O pessoal não usa celular, né? Não usa relógio, essas coisas, né? Uhum. Nas vivências. Então, eles ficam com isso como referência para se conseguir se localizar, saber que horas, qual é a hora de fazer a alimentação, né, se preparar para dormir, enfim, é bem legal. Ah, legal. Então, até quem trabalha na vila entra nesse processo da imersão também, tipo, Totalmente, está totalmente dentro da era Viking, totalmente. no A gente ambiente faz da dois vila. tipos de vivências, né? Essa Uhum. vivência onde a gente, na verdade, são estágios, né? A gente deixa o pessoal entendendo como é que é, especialmente quando tem criança, né? O pessoal que está pela primeira vez adentrando nisso, né? A gente passa uma coisa muito introdutória, né? A gente ensina sobre geografia, história e tal, e tem a vivência que é totalmente imersiva. Você vai falar de celular comigo, eu vou falar, o que que é isso? É mais ou menos assim, sabe? Eu não conheço essa coisa, sabe? Então, Ah, sim. são alguns Sim. estágios de imersão que a gente proporciona lá na vila, né? Uhum. Depende do quão a pessoa quer sofrer, sabe? É basicamente sofrer. Ela quer um conhecimento histórico, ela quer levar o conhecimento para casa, mas ainda assim ela não quer ter desconforto, passar algum perrengue. Então é isso aqui que a gente vai passar. Vamos ensinar, ajudar, fornecer as coisas mais facilmente, né? E focar nisso. Ela quer ver mesmo como é que era uma vida do período, sabe? Sem boi, sem choro. Aí a gente faz esse negócio mais imersivo mesmo. A gente dá só a túnica para a pessoa vai usar aquilo, não vai entrar em cozinha, sabe? É um negócio pesado. Pode levar, inclusive, mais de um dia. Ah, bem bacana esse, É, a ponto de eu comer acho que comida deve ter crua se não muita fizer o gente que fogo. fica agoniada para querer pegar no celular, né? Algumas Ah, pessoas fica. ficam. Mas o pessoal acaba esquecendo lá, sabia? Inclusive, é uma das Ah, atividades mais legais com criança. Quem recebe a molecada lá tem tanta coisa nova para eles verem, tanta brincadeira, tanta informação, que eles não lembram do celular. Até alguns professores e mães falam para mim, olha, há meses, né, se não anos, eu não vejo meu filho tanto tempo fora do celular sem me impedir. Sabe, isso pra gente é maravilhoso, sabe? Não pegou nem para fazer foto, sabe? Depois até se arrepende, putz, eu podia ter feito algumas fotos, não fiz. Não tem problema, volta outro dia, a gente faz umas fotos legais, tá? Ou no final a gente libera para fazer umas fotos. Mas a ideia é se desconectar totalmente, até para a gente poder focar na vivência, né? Criar uma experiência legal que você vai levar para sua casa fora o conhecimento, uma experiência de vida, né? Que é uma coisa que está caindo em desuso, né? Esse negócio, você pode me dizer quantos amigos você fez, sabe, depois da época da escola, sabe, porque a gente entra nessa fase de trabalho e tal. Você não faz amigo, cara.
sabe? Quantos lugares você foi que de fato você se conectou com aquele lugar sem pegar no celular, sabe? Sem postar onde é que você estava, o que você está fazendo, você não tem mais isso, É sabe? verdade. Lá você tem essa opção, você vai lá, você vai vivenciar cada coisa, você vai prestar atenção no que você está fazendo, você não vai pegar o celular, distrair para postar, dizer o que você está fazendo, não tem essa. Não tem. Não, eu também não sou do tipo assim que também curte muito isso de ficar tirando foto. Eu gosto assim mesmo de ver a coisa Uhum. e tá. É legal, que é como eterniza Isso, pra gente de verdade, né? Na nossa é, mente. É o que faz a é gente se verdade. movimentar. Isso é verdade. Acho isso Uhum. importante. Achei bem interessante mesmo, porque hoje em dia as crianças tudo com tablet, então é Não, é. difícil ver criança desconectada. Então, saber que a Sim, vila tem tanta atividade, que a criança fica, assim, ela fica de pé, mas ela também se interage com aquilo, sim. ela curte aquele momento, a família também acaba, né, curtindo, porque hoje em dia a gente vai no restaurante, está todo mundo, cada um com o seu celular. Hum. E Então, teve uma coisa bem legal, foi nessa última uhum, excursão que teve de crianças lá, que foi do Colégio Waldorf, né, que é esse colégio de ensino alemão, muito legal. Molecada tipo escoteiro, assim, né, vão de vários lugares, conhecem vários tipos de cultura, e uma das coisas, né, acho que no semestre deles é sobre cultura nórdica, né, então todas as escolas desse ensino estão mandando a turma pra gente lá para passar por essa vivência. E chegou uma turma lá, cada um que a mãe mandou com a mochila, parecia que é para Escandinávia, sabe? Muita coisa. E a gente justamente foi mostrando a importância do simples, sabe? Chegou a hora de dormir, falei, não, não precisa ninguém tomar banho, não. Vai dormir todo mundo azedo. Que amanhã cedo a gente vai acordar às 6 da manhã para trabalhar já, não precisa vocês tomar banho agora, sabe? A gente se juntou no salão, todo mundo cansado. Essas crianças comecei a contar histórias, assim, um dia eu fui, comecei a contar histórias mitológicas e tal para eles. Antes de uhum, acabar a história, já tava todo mundo roncando já, sabe? Aí o pessoal, durante o dia, alguns assim, nossa, eu sujei meu sapato de terra, você que fala, não, não tem problema, vou ter que trocar, vou ter que limpar, não, pra quê? Aí eu pegava essa criança, botava para limpar o coxo das ovelhas, tá cheio de cocô, sabe? Vai se desprendendo no final do dia, elas são outras pessoas, cara. Sabe? Começa a parar de se importar esse negócio de ficar bonitinho pros outros, sabe? De se sujar, uhum, de pegar em celular, sabe? Então é uma coisa que é tão gostosa, sabe, que está caindo no esquecimento, que lá, uhum. através da vila, esquecendo até a questão de viking e tudo, a gente consegue se reconectar, sabe, e gerar momentos tão especiais que nem agora com as velhinhas também. Cada história que elas tinham para contar, eu me sentei com quase todas, né? Toda que tinha oportunidade para sentar, eu sentei com tem. As histórias que eu tenho para contar para elas e as que elas têm para contar para mim é uma troca tão boa, né? Que isso também está se perdendo, né? Que nem, por exemplo, se pergunta para qualquer um, não sei se é seu caso ou se alguém se conhece, já sentou para trocar uma ideia com seu avô assim por mais de uma hora, sabe? Já? Ver o que tem Nossa, para contar? Então, mas é uma coisa que o pessoal não faz. Fala, ô, avô, tudo bem? Tipo, é é uma obrigação, verdade. deixa eu dar um oi, um tchau para meus avós. Sabe? A história que eles têm Eu para contar, convivo cara. diariamente com eles, né? No caso, meu avô Pô, faleceu em 2018, mas eram as pessoas assim, era como se fossem meus segundos pais, sabe? Eu o então, tempo isso é todo fantástico. conversando, né? Isso é Isso é muito bom, ótimo. sabe? Uhum. Forma da gente se manter vivo em outras pessoas, né? Que nem falam, através dos nossos feitos, nossas histórias, com orgulho, vivenciado, mesmo simples, sabe? É isso aí. Isso aí é muito bom. E, Paulo, queria, assim, te agradecer, né, por ter feito aqui a entrevista, achei muito interessante conhecer, assim, muito dos aspectos da vila. Tem mais alguma coisa que quer contar sobre a vila? Quer Ah, mostrar alguma coisa na sala da eu, vila? eu Pode falar. sempre, eu sempre deixo a mensagem, né, que todo mundo lá é bem-vindo, lá é um lugar familiar, que está em constante evolução, crescimento, né, é a soma de diversos profissionais dentro do segmento, né, que se respeitam e querem ver a vila crescendo, isso que nós temos em comum, né, e, não façam cerimônia, todos são bem-vindos lá, independente de religião, seja o que for. Então, vamos acolher todos de braços abertos. Então, assim, tá certo. Assim, olha, muito obrigado, viu, por explicar vários aspectos, assim, da vila, achei muito interessante. Inclusive, achei legal que ter essa variedade, né, dessa questão dos mercadores, do pessoal que faz a recreação histórica, essa vivência, né, que vai desde os mais novos até os mais velhos, essa Uhum. questão
das histórias, achei assim bem interessante, né? Também essa questão da contação de histórias, de contar os mitos. No caso, os mitos vocês fazem umas adaptações quando vão contar para as crianças? Uma coisa teatral, você fala? Sim, Tipo a assim, gente faz. isso. Fica No bem. caso, não contar todo porque tem algumas coisas nos mitos, de alguns mitos que estão assim um pouco É, mais algumas difíceis de coisas a uma gente criança acaba tendo entender, que mas mudar. Que nem, por exemplo, eu contei uma história para eles bem longa e tem muitas mortes, né? Eu não fui falando das mortes, né? A gente foi falando, aí no final tinha, né, alguns personagens que já não se apresentavam, né? Então se perguntava, infelizmente, depois, né, ele tombou em combate e tal, mas a gente não fica focando em coisas que impressionam. E que era como era no período também, né? Dependendo do objetivo, né, daquela reunião, a história ia focar em uma coisa mais, até a própria defumação influencia nisso, né? Uma erva que traz um conforto e tudo, coisa que geralmente com as crianças a gente não usa, até porque tem muita gente com esse problema respiratório hoje em dia, né? sim. Então a gente deixa mais escurinho mesmo, perto da fogueira, talvez, ou no salão, e vai contando a história, mas também dosando, né, de acordo com o público que está escutando. Legal. Tem umas de botar medo, claro, tem. Uhum. Nossa, eu achei bem interessante o projeto, assim, é uma coisa assim, eu tenho muita curiosidade de conhecer, de ir lá É. para... Pois é, eu tenho que ir lá. Queria agora, inclusive, em julho, para poder, assim, conhecer, no caso, até queria fazer uma filmagem, né, do local, para Uhum. botar também no canal, no caso, para mostrar, assim, olha, alguns ambientes que tem aqui, que desse para Não, mostrar. legal. Veja o dia que você quer vir e me avisa, tá? A gente vai para lá, mesmo que Beleza. não tenha nada aberto para o público, toda semana a gente está trabalhando. Aí você vai lá, participa de um dia normal, rotineiro nosso, a gente te ajuda, faz algumas fotos legais também, enfim. Dá para você voltar com material legal da viagem, fora a experiência. Tá certo, pô, obrigadão, então. Tá Eu bom? vou Pode só chamar aqui. sua mãe também, né? Sua mãe É, que e a gosta, minha traz mãe ela também para ela ver, vai gostar. ela assim, ela não é apaixonadíssima pelo Deravig, mas ela gosta assim de conhecer, né, comigo. Ela acabou Ela vai conhecendo gostar. muito comigo que pesquiso, né? Então Uhum. ela acompanhou as séries comigo, tudo ela foi assistindo, ela acompanhou meus trabalhos, então ela acabou também tendo um pouco desse interesse Ah, de ver, legal. Fica de o convite conhecer. também, então, para a família aí, quiser vir Tá certo. acompanhada, tá bom? Serão bem-vindas. Tá bom. Obrigadão. Vou só Tá bom. aqui parar aqui a gravação. Um Tá. instantinho.